Gênesis capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Acompanhem comigo. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador de nossas almas, Deus da nossa vida, Deus a quem tributamos nessa noite toda honra, glória e louvor que são devidos ao Teu nome, Deus da nossa salvação, nós exaltamos o Teu nome bendito. Agradecemos o privilégio de nos achegarmos ao Senhor por meio de Cristo, de sermos aceitos e de poder, ó Deus, ouvir a instrução da Tua palavra. Sabemos que cada um daqueles que aqui estão nessa noite foram trazidos pelo Senhor, Pai Santo. E sabemos que o Senhor tem a falar ao nosso coração, por isso rogamos que o Senhor use a Tua palavra que será pregada para cumprir os Teus propósitos em nossa vida, nos edificando, nos fazendo cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Que a nossa atenção esteja voltada à Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Quanto tempo você está disposto a esperar? Quanto tempo você costuma levar até perder a paciência na espera de alguma coisa? Nós vivemos em um tempo muito corrido. Falei disso dias atrás. Nós vivemos um tempo em que tudo é muito rápido. É a onda do fast. É o fast food, é a comida rápida, é o micro-ondas, tudo tem que ser ligeiro. Você quer lavar o seu carro, mas você não gasta mais tempo como gastava antigamente, apreciando, lavando. Você quer entrar no lava-jato de um lado e sair do outro lado já com o carro bem limpo e o mais rápido possível. Você quer ir numa loja, entrar com o carro de um lado, fazer o pedido, e assim que você manobrar o carro do outro lado, o lanche já está ali quentinho, e você não tem muito mais paciência para esperar as coisas que vão acontecendo. O problema é que na vida cristã Deus não está comprometido com o nosso relógio, tampouco com o nosso calendário. As coisas que Deus faz e realiza, elas não têm muito a ver com a nossa agenda, com a nossa expectativa, com aquilo que nós achamos que deve ser feito, na hora que deve ser feito. E você está percebendo isso exatamente na vida de Abraão, no texto que nós estamos acompanhando desde a chamada de Abraão até o momento então agora do capítulo 21, em que vai relatar o nascimento de Isaque. Se você lembrar o capítulo anterior, o capítulo de número 20, você vai perceber que a falta de confiança de Abraão e Sara, relatados ali naquele capítulo, fizeram com que eles mais uma vez mentissem a Abimeleque. E no capítulo anterior eu apontei exatamente a nossa deficiência em estar constantemente obedecendo a Deus. Nós somos crentes, nós somos chamados para ser santos, nós fomos redimidos pelo Senhor, mas por vezes nós somos incrédulos. Por vezes nós tiramos os nossos olhos das promessas de Deus, da palavra de Deus, e quando assim fazemos,
Nós acabamos tomando os nossos caminhos, tentando dar o nosso jeito na situação, e foi isso que Abraão fez. No capítulo de número 20, ele ficou com medo de morrer. Logo Abraão, que tinha recebido de Deus a promessa de ser o pai de uma grande nação, este homem tem medo de perder a sua vida, e ele mente então em relação à sua esposa, dizendo ser ela sua irmã. Abimeleque toma Sara, leva para o seu palácio, ele é repreendido por Deus. E depois de tudo isso, você vê, apesar de toda essa incredulidade, que nada pode frustrar os propósitos de Deus. Abimeleque não tomaria Sara, Abimeleque não mataria Abraão, porque em Abraão e Sara seriam cumpridas as promessas que Deus havia feito ao patriarca quando o chamou da sua terra. Então Deus naquela ocasião trata a incredulidade do patriarca, e ainda mais, demonstra toda a sua misericórdia, enriquecendo ainda mais Abraão a despeito do seu pecado. E o capítulo 20, meus irmãos, coloca aqui o pano de fundo para aquilo que já vai ocorrer no capítulo 21, no texto que nós lemos hoje, do versículo 1 até o versículo de número 7. E você vai perceber aqui que, diferente do capítulo 20, Abraão e Sara agora vão responder a Deus de uma forma diferente. O que o texto mostra são respostas piedosas à graça de Deus. Deus foi gracioso, Abraão e Sara agora respondem de forma piedosa. Como é que você percebe isso aqui no texto? A primeira questão que você percebe aqui é exatamente a graça de Deus sobre aquele casal. Veja os versos 1 e 2 junto comigo. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. O texto começa então com um anúncio de que Deus havia visitado a Sara, e essa expressão aqui aponta exatamente para a graça de Deus. Essa expressão poderia ser entendida como: e o Senhor foi gracioso com Sara, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, mesmo depois dela ter pecado diante de Abimeleque, confirmando a mentira do seu marido, mesmo depois de tempos atrás ela ter rido quando Deus disse que ela teria um filho na sua velhice, Deus foi gracioso com Sara. E aqui no começo do texto, a ênfase é exatamente em Sara, não em Abraão. E isso para enfatizar a condição estéril daquela mulher. Lembre-se, eles saem da sua terra, Abraão com 75 anos, Sara com 65 anos, e ela estéril. Eles saem porque Deus lhes prometeu uma grande nação, uma terra, um nome famoso. E depois de tanto tempo que se passa, Deus é gracioso com Sara. Deus faz com que essa mulher estéril venha agora dar à luz a um filho. A graça de Deus aqui não é fruto daquilo que fez Abraão ou daquilo que fez Sara. A graça de Deus é o resultado da sua própria fidelidade ao seu pacto, à sua palavra, à sua promessa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz que vai fazer, Ele assim procede. Não importa o tempo que leve, não importa se você já não acredita mais, não importa se você já até mesmo perdeu a esperança, se Deus prometeu, Ele fará. E é isso que está então acontecendo aqui no texto. E a expressão seguinte mostra isso. No versículo 1 ainda: visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido.
nem mesmo o pecado de Abraão e de Sara poderiam frustrar o plano de Deus, o cumprimento da sua palavra. E o verso de número 2 mostra o resultado de Deus ter tratado a incredulidade de Sara lá no capítulo de número 18. Dá uma olhada no que diz o verso 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Veja a ênfase de Abraão aqui: deu um filho a Abraão na sua velhice. O escritor de Hebreus, no Novo Testamento, vai falar a respeito desse episódio. Dá uma olhada lá em Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, na chamada Galeria da Fé, e você vai ter o seguinte, verso de número 11: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é interessante o escritor de Hebreus falar a respeito de Sara como uma mulher de fé? Aquela que riu quando Deus disse que ela teria um filho, aquela que foi repreendida. E por que ela está então na galeria da fé? Exatamente porque o resultado de Deus ter tratado com o coração de Sara foi agora ela ter crido de que Deus faria o que está fazendo agora. Daí então a ênfase aqui de Moisés: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, quando Deus disse que aconteceria, da forma que Deus disse que aconteceria, porque Deus cumpre os seus propósitos por meio da fé. E sabe o que é interessante? A fé é dom dele. A fé é aqui um instrumento usado por Deus para que ele cumpra os propósitos dentro da sua providência, mas eles precisam ter fé. A fé é presente, é graça. Quando você é salvo porque você tem fé, mas essa fé lhe foi concedida. Não é assim que Paulo expressa? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É pela fé. Sou eu que tenho fé, sou eu quem expresso a minha fé, sou eu quem deposito a minha fé em Deus. Mas para que isso não seja mérito meu, eu preciso entender que se eu fiz tudo isso, eu fiz porque Deus me concedeu fé. Eu só respondi com fé porque essa fé me foi dada. E tudo aquilo que nós fazemos em relação a Deus é uma resposta àquilo que o Senhor Deus tem nos dado. Deus cumpre os seus propósitos mediante a fé, e Ele faz isso, como diz o texto, no tempo determinado pelo Senhor. Daí eu ter dito no começo que Deus não está preocupado com a sua agenda. Deus não tem compromisso com os seus planos, com aquilo que você estabeleceu para a sua vida, com um cronograma que você já tem bem definido para aquilo que você vai fazer. Isso não significa que nós não devemos fazer planos, isso não significa que nós não devemos fazer os nossos cronogramas. Nós precisamos fazer todas essas coisas, nós precisamos ser organizados na nossa vida. O que nós não podemos ser é orgulhosos, achando que as coisas acontecerão exatamente do jeito que nós estamos combinando ou acertando, porque Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com os seus próprios planos e com o seu próprio tempo. E a última expressão aqui no versículo 2 deixa bem claro que Deus só realiza aquilo que Ele quer quando Ele bem entende. Ele não pede conselhos a ninguém, Ele não pede opinião,
Ele não planeja e chama alguém e fala assim: o que você acha? Pois ele é sábio, soberano, e ele faz no seu tempo. Não foi quando Sara e Abraão quiseram. E se vocês lembrarem da história que nós estamos vendo aqui, eles tentaram dar o seu jeito, eles reclamaram. Abraão chegou diante de Deus e falou: Senhor, o que há de ser? Porque eu continuo sem filhos. Daqui a pouco Sara vai dizer: olha, não tem jeito da gente ter filho, tome aqui a minha serva, vamos ter um filho por meio da minha serva. Abraão anuiu ao conselho de Sarai, nasceu Ismael. E Deus vem rejeitando cada uma dessas tentativas de eles fazerem as coisas do seu jeito, de eles tentarem levar a sua vida segundo a sua própria vontade e no seu próprio tempo, tentando impor para Deus aquilo que eles estavam querendo fazer. Deus rejeita tudo isso, e o texto então diz que no tempo determinado pelo Senhor, Ele visitou Sara, Ele foi gracioso com Sara. O favor de Deus é sempre a seu tempo. Sabe quanto tempo se passou? Você já fez aí as contas? Desde o começo do sermão até agora? Apesar de eu não ter mencionado, você viu o texto sendo lido? Dê uma olhada no versículo 5. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Veja a ênfase: seu filho. Ele já tinha um outro filho, não já? Por que ele está enfatizando seu filho? Porque em Isaque, lembra de Paulo falando? Será chamada a minha descendência, diz o Senhor. É nele que se cumprirão os planos. É ele o herdeiro de Abraão. É por meio dele que Deus começará a formar o seu povo: Isaque, Jacó, as tribos, Israel estabelecido. 25 anos. Quanto tempo você está disposto a esperar? Por quanto tempo você já tem sofrido em meio às suas provações? E nós temos até exemplos bíblicos de pessoas que já não suportavam mais. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Parece que Deus demora, parece que Deus não quer agir, parece que Deus desistiu de você. Lembre-se, Deus é gracioso. Deus foi gracioso com Sara, Deus é gracioso com você. Deus é gracioso ao seu próprio tempo. O cronômetro é dele, está nas mãos dele. O que nós precisamos fazer é confiar que o Deus que cumpriu tudo aquilo que havia designado para Abraão e para Sara é o Deus que caminha conosco, é o Deus que nos chamou para ser filhos de Abraão, para ser o povo da fé. Nós somos a descendência prometida por Deus a Abraão. Logo, todas as promessas de Deus a Abraão nos cabe, mas tudo ao seu tempo. Nós nos atrapalhamos demais, meus irmãos, tentando fazer as coisas do nosso modo, tentando fazer com que as coisas aconteçam na hora, no momento em que nós queremos. Nos iramos quando isso não acontece, ficamos ansiosos, ficamos desesperados, perdemos a esperança. Deus continua sendo soberano, e ao seu tempo Ele fará. Olhando para cá, para esse texto, nós podemos lembrar que podemos contar com a graça de Deus. E certamente, como Abraão e como Sara,
pecadores que somos, vamos falhar muitas vezes diante de Deus. E é por isso que é importante lembrar que Ele é gracioso. Porque se Deus não fosse gracioso, o que seria de nós após cada uma das nossas falhas? O que nos esperaria depois de cada uma de nossas tentativas frustradas? Se não juízo. Mas Deus é gracioso, isso te traz esperança. Isso concede forças para que você continue a caminhar. Louvado seja o Senhor por não nos tratar segundo aquilo que nós merecemos, por nos dar muito mais do que temos necessidade. E nós precisamos agradecer a cada dia. Então lembre-se, Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Mas aqui está um grande problema para nós, porque vez por outra nós assumimos que Deus tem compromisso com a gente, com aquilo que a gente espera que Ele faça, mas que Ele não prometeu. E se você espera por isso, reveja os seus planos. Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não prometeu, mas se Ele prometeu, você pode crer. Uma das promessas mais maravilhosas que você tem no Novo Testamento é a promessa que Jesus faz aos seus discípulos quando os envia, quando afirma de forma categórica para eles: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, então ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês não estão sozinhos, certo? E eis que estou convosco todos os dias. Hoje pela manhã nós falamos a respeito do medo, da incredulidade, e vimos exatamente isso. O que pode livrar o nosso coração do medo, da incredulidade, da ansiedade, do desespero, é a convicção de que Deus está conosco, de que o bom pastor está nos sustentando. E aí, a semelhança de Davi, você vai poder dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Esse bom pastor se revela no Novo Testamento. Eu sou o bom pastor de Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É Jesus quem caminha com você. E é essa convicção que deve fazer com que você coloque diante dele todos os seus planos, sem estar ansioso, sem ficar desesperado, sem perder a cabeça pensando vai dar certo ou não vai dar certo, porque Ele vai cumprir a sua vontade. E seja essa vontade parecida com aquela que você tem estabelecido, ou totalmente diferente daquilo que você espera, você tem um pastor caminhando com você, gracioso, misericordioso, maravilhoso. Confie nele. Ele sempre cumpre o que promete. Sabe como que você vai conhecer aquilo que Deus tem prometido? Sabe por que muitos crentes andam angustiados? Porque simplesmente não conhecem a palavra de Deus, as promessas de Deus. Se você conhecer o que Deus tem prometido para o seu povo, para a sua igreja, você vai caminhar com segurança. Mesmo ou a despeito dos seus pecados, você vai saber que Ele vai fazer de você alguém santo. Ele disse isso. Ele disse que vai apresentar a sua igreja sem mácula e nem ruga. E você pode ter plena certeza de que isso vai acontecer. Mesmo que você esteja fraco na fé, você pode ter plena certeza de que você vai chegar no destino final, porque aquele que começou boa obra em você há de completá-la. Mesmo que você esteja emaranhado em meio aos seus pecados, você pode ter a esperança de ser perdoado,
porque Ele promete que quem se achega a Ele contrito, pedindo perdão, recebe misericórdia. Mas veja, tudo isso vem da Escritura e não daquilo que nós imaginamos que Deus vai fazer. Deus está com você, portanto não reclame, evite a murmuração. Eu sei que servos do passado fizeram isso, mas segundo Paulo escreve aos Romanos, as coisas que estão escritas foram escritas para o nosso ensino. Nós não precisamos também reclamar, porque às vezes nós reclamamos, falamos, mas até Davi reclamou. Sim, é exatamente por isso que a gente não precisa reclamar, porque você viu que ele reclamou e que Deus o atendeu, que Deus o socorreu e que Deus foi bom. Essas coisas foram escritas para o seu ensino. Confie no momento do Senhor, na hora do Senhor, porque por mais tempo que Israel possa ter esperado pela promessa desse Messias bendito, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele é bem claro: e vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Foi no tempo que Deus entendeu ser corretos. O nosso problema é que nós somos como os discípulos, nós queremos adiantar os tempos, nós ficamos perguntando qual é o tempo. Lembra quando Jesus vai ser assunto aos céus? Senhor, será este o momento em que você vai restaurar o reino a Israel? Não vos compete saber tempos que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Vocês não precisam saber disso. Vocês só precisam saber que o Pai está lá, onde Ele sempre esteve, governando como Ele sempre governou. Creia nisso. Deus foi gracioso com este casal. Como eles responderam? Nós já vimos em muitos momentos que eles responderam a Deus de forma pecaminosa, impiedosa, duvidando, tomando caminhos errados. Mas aqui você vê Abraão respondendo de forma piedosa. Versos 3 a 5. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Diferente de outras ocasiões, Abraão agora responde de forma correta, de forma piedosa. Suas atitudes demonstram a sua crença no pacto, o seu entendimento de que Deus estava finalmente cumprindo os seus propósitos, ainda que 25 anos depois. Este homem caminhou 25 anos esperando a promessa, e agora finalmente nasceu o filho. Primeira coisa que ele fez, diz o texto, pôs o nome de Isaque. Verso 3. Ao filho que nasceu, pôs Abraão o nome de Isaque. E por que ele fez isso? Porque Deus havia mandado. É por isso que Moisés enfatiza, como o Senhor lhe ordenara, do jeitinho que Deus mandou fazer. E por que é importante uma informação dessa? Porque em outras ocasiões Deus havia mandado fazer uma coisa e Abraão fez outra. Mas agora Abraão está fazendo exatamente o que Deus ordenou. Ele põe o nome de Isaque. Lembra o que significa Isaque? Ele riu. Imagine você com a lembrança o tempo todo dessa. Quando Deus havia dito lá atrás, olha, Sara vai ter um filho, ela começa a rir. Sara riu. Eu não ri coisa nenhuma. Você riu. Você vai botar o nome desse menino de Ele riu. Uma lembrança da incredulidade. Agora Abraão está na sua sala, ele olha e o menino está lá e ele vai gritar para o quintal, ele riu, passa para dentro de casa. Ele riu, eu que ri. Eu ri e o menino está aí. Eu duvidei e o menino está aqui.
Deus me deu. Não podia Abraão muito bem ter pensado assim: esse nome aí vai ser muito ruim, né? Vou ficar a vida inteira lembrando disso, que eu ri. Mas ele deu o nome como Deus lhe ordenara. Ele obedece ao Senhor. Depois o que ele faz? Veja o verso de 4. Abraão circuncidou ao seu filho Isaque. A segunda atitude piedosa e correta de Abraão é tratar de aplicar o sinal do pacto ao seu filho. Este aqui é um filho nascido num lar pactual. Esse é um filho da promessa, é um filho da aliança. Ele vai ser circuncidado. Quando? No tempo correto. Abraão circuncidou seu filho quando este era de 8 dias. Não era essa a regra? Não era essa a determinação? E foi isso que Abraão fez. E o texto vai dizer: segundo Deus lhe havia ordenado. Deus manda, Abraão agora faz. Depois do episódio anterior, em que este homem havia duvidado da palavra de Deus, duvidado da promessa de um pacto feito com Abraão, mentido por conta disso, ele agora aparece confiante na promessa que acompanhava a circuncisão. Qual é a promessa? Eu vou ser o Deus do pai e dos filhos. Aliança perpétua. E por que ele creu? Porque nós já vimos lá, quando a circuncisão foi a circuncisão foi determinada por Deus, que ela precisava vir acompanhada de fé. Não era cortar a carne do prepúcio do filho que lhe garantia salvação. Este era só um sinal da salvação. A salvação era pela fé. E Abraão está crendo agora que o seu filho também vai ter fé. E ele podia crer de forma bem categórica, porque Deus havia dito que daquele menino ali viria uma multidão. Ele aplica o sinal da aliança ao seu filho, uma constante lembrança de que nós precisamos obedecer a Deus, aos preceitos de Deus. Abraão está confiando que Isaque é o herdeiro prometido pelo Senhor, e então ele o consagra àquele que pode purificar corações, aquele que pode mudar corações. Abraão agora responde então de forma bastante piedosa à graça de Deus, e a sua postura diante de Deus precisa ser semelhante. Nós precisamos responder aquilo que Deus faz na nossa vida de forma piedosa. Primeiro nós devemos ser obedientes. O Senhor ordena, nós fazemos. Essa é uma demonstração de piedade, de que nós cremos em Deus, porque muitas vezes nós não queremos fazer, o nosso coração pede outra coisa. E numa sociedade que enfatiza, siga o seu coração, a Escritura diz, não siga, siga o preceito estabelecido por Deus, que muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, vai ser bem diferente daquilo que aponta o seu coração. É por isso que nós não seguimos o coração, nós seguimos a palavra de Deus. Nós olhamos para as suas determinações, nós confiamos nas suas ordenanças, mesmo que aparentemente não seja o melhor a ser feito. E isso acontece muitas vezes quando nós precisamos tomar decisões que envolvem afetividade, coração. Agora há pouco conversávamos a respeito disso ali com os homens. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de julgo desigual, sobre não ter sociedade com incrédulos, pense como é difícil você tomar a decisão de muitas vezes
ter que deixar de ter tanta comunhão como você tem com alguém que é incrédulo, mas que você gosta. Eu amo essa pessoa. E com isso eu não estou dizendo que nós não podemos ter contato com pessoas incrédulas. Nós devemos. Se nós somos sal da terra e luz do mundo, nós devemos. Nós precisamos influenciá-las, proclamar a Cristo para elas. O que não podemos fazer é confiar nelas como as nossas conselheiras, as pessoas mais próximas de nós, porque há um preceito bíblico bem claro a respeito disso, que vai dizer que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas às vezes o ímpio é alguém que nós estimamos bastante. E aqui eu não estou emitindo juízo de valor dizendo que nós não deveríamos estimar, porque há muitos ímpios que são parentes nossos. Há muitas pessoas que não creem em Cristo, mas que são da nossa família. E quando envolve tudo isso é muito difícil. O nosso coração pede muitas coisas. A palavra de Deus dá várias outras determinações. Cuidado com o tipo de envolvimento que você tem. Nós precisamos ser piedosos no nosso agir. E a nossa obediência ao Senhor demonstra que nós confiamos nos propósitos do Senhor. Demonstra que nós cremos que Ele é um Deus sábio e santo e justo e bom. Demonstra que nós nos submetemos àquilo que Ele diz, por entender aquilo mesmo que Ele mesmo diz. Os caminhos dele não são como os nossos caminhos, os pensamentos dele não são como os nossos pensamentos. Mas qual é o pensamento de Deus? Alguém diria, está aqui. O problema é que a gente acha que o pensamento de Deus é alguma coisa tão oculta que você precisa de alguma coisa mirabolante para descobrir. Não, está aqui. Aqui estão os pensamentos de Deus. Tudo o que Ele quis que você soubesse. Daí Moisés, no outro livro aqui do Pentateuco, dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas, elas pertencem a Deus. Então, se você quer saber quais são os planos de Deus, a vontade de Deus, ela está aqui. Já dizia um professor meu que pessoas que vivem tentando descobrir qual é a vontade de Deus é porque não querem fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus está bem clara aqui. Mas às vezes eu ignoro isso aqui e tento dar um jeito de Deus falar uma coisa diferente, porque eu quero ouvir alguma coisa diferente, porque eu quero um caminho diferente. E aí eu começo com os meus, quem sabe, será que Deus, tentando ajeitar os meus planos àquilo que Deus quer. Confie naquilo que Ele diz. E se Ele diz algo diferente do que o seu coração diz, confie no Senhor. O seu coração te engana, o Senhor nunca te engana. E mais, ao saber qual é a vontade de Deus, faça. Não fique esperando sentir vontade de fazer. A nossa sociedade sensual, e aqui sensual no sentido de nós gostamos de sentir as coisas. Os crentes vão dizer, olha, fulano fez alguma coisa, ele me perdoou, mas eu ainda não senti no coração. O dia que eu senti no coração, eu perdoo. Você já leu isso em algum lugar na Bíblia? Jesus dizendo, se o seu irmão vir contra ti arrependido e você sentir no coração, perdoe. Já viu alguma coisa parecida com isso da Escritura? Se o teu irmão vier arrependido, perdoe. Se 7 vezes no mesmo dia ele vier arrependido, perdoe. E os discípulos? Os discípulos que viviam numa época diferente, eles não falaram, Senhor, mas eu não senti no coração. Eles disseram, aumenta a nossa fé, não dá para fazer desse jeito não. E Jesus disse, não precisa aumentar a fé. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda já basta.
ou menor do que um grão de mostarda. O que vocês precisam é obedecer. E depois que vocês obedecerem, vocês vão dizer: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveria ser feito. Nós obedecemos, é simples assim. O Senhor manda, nós obedecemos. Mas há algo mais aqui. Abraão circuncidou seu filho crendo nas promessas pactuais, mas ele sabia muito bem que a circuncisão vinha acompanhada de ensino, de instrução. E você que apresentou seu filho ao batismo, já que nós não temos mais circuncisão, já que o batismo tomou o lugar da circuncisão, e nós de igual forma apresentamos os filhos nascidos nos nossos lares diante do Senhor, precisa entender que ao fazer isso, que ao submeter o seu filho ao sinal da aliança, você precisa ter a mesma fé que teve Abraão em relação ao seu filho. E se você tiver a mesma fé, você terá as mesmas atitudes. Você vai instruí-lo, você vai orar com ele, você vai orar por ele, você vai fazer tudo aquilo que você prometeu, crendo que Deus pode mudar o coração de pedra do seu filho e tornar um coração de carne, mas que Ele usa meios para isso, e um dos meios, e talvez o principal, seja a instrumentalização dos pais, porque é aos pais que primeiramente o Senhor confia a instrução dos filhos. E nós estamos tão desacostumados em pensar a respeito disso. Acho que foi na sexta-feira, a gente estava conversando sobre isso na reunião de oração, que a gente pega filhos nascidos na igreja, que viveram de 0 ano até 14 anos, 15 anos na igreja, filhos de crentes, e quando eles vão fazer a profissão de fé, sabe o que a gente faz? Manda eles para a sala de doutrina básica, para o pastor ou para o professor da sala, instruí-lo nas doutrinas básicas. Mas o que esses meninos ficaram fazendo de 0 a 15 anos na igreja? Que eles não sabem doutrina básica. Agora pense em algo pior. Eu tenho 2 filhos, eu sou pastor e estou dominicalmente ensinando, toda quarta eu estou ensinando. E quando meus filhos estiverem no momento em que eles vão falar assim: a gente quer fazer profissão de fé, o que eu vou fazer com esses meninos na sala de doutrina básica, que eu não estou fazendo desde agora? Então tinha uma igreja em Belo Horizonte que fez alguma coisa fantástica. Eles pegavam a apostila da sala de doutrinas básicas, quando o pai tinha o seu filho, eles entregavam a apostila na mão do pai. E no dia que o seu filho estiver pronto para a profissão de fé, traga o seu filho e o conselho vai analisar o seu filho. Isso chama os pais à responsabilidade. São eles que precisam instruir os seus filhos. Não é possível que filhos de crentes que passam 15 anos na igreja, com pais crentes, não saibam doutrinas básicas. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser refeita ou revista. Se nós cremos que ao apresentar os nossos filhos, nós os estamos consagrando a Deus, nós precisamos fazer o que Deus ordena. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Não é, você vai esperar ele chegar em certa idade e vai matriculá-lo na classe de doutrinas básicas. Você vai inculcar isso no coração do seu filho. Mas é triste ver que até mesmo filhos de pastores, que quando chegam na hora de fazer profissão de fé, não têm ideia de quem é Jesus Cristo, de como é a salvação, do que é a igreja, do que são os sacramentos. Eu tive de lidar com uma pessoa que viveu a vida inteira na fé, e que ao fazer 18 anos não quis professar a sua fé, e ao perguntar: mas se você não professar a sua fé, você vai ser excluída, você não vai poder participar da ceia, e ela dizer para mim: mas eu acho que isso não é importante. Isso é falta de instrução, de entendimento
dos meios de graça que o Senhor nos deu, mas os responsáveis somos primeiramente nós, os pais. Abraão respondeu de forma piedosa a Deus, precisamos fazer da mesma forma. Por último, Sara também responde de forma piedosa. Veja os versos 6 e 7. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque Sara, respondendo de forma piedosa, dessa vez honra e glorifica o seu Senhor, diferente daquela Sara lá do capítulo 18, que zombou de Deus, que riu debochadamente quando Deus disse que ela iria ter um filho. Ela disse: uma mulher velha vai ter filho. Está agora exultante de alegria, confiante no Senhor. Veja no verso 6: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Veja que maravilha isso que está acontecendo aqui. Quando Deus falou, deu o nome de ele riu, Deus estava dizendo: vocês vão lembrar que vocês são incrédulos. Toda vez que vocês chamarem o menino, ele riu, vocês vão lembrar que vocês riram da promessa e de que eu sou fiel à aliança. Mas você sabe o que acontece aqui? Sara está dizendo que, além de lembrar da incredulidade, o nome daquele menino serviria para outra coisa. Serviria para mostrar o quanto Deus é gracioso, apesar deles. Mesmo na minha incredulidade, Deus me deu motivo de rir. Lembra do salmo que nós lemos há pouco na liturgia? Tu mudaste o meu lamento em folguedo. E é isso que Deus faz. Ele transforma a incredulidade em fé, a tristeza em alegria, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. Apesar, a despeito deles, ela agora lembra da misericórdia de Deus. Quando as pessoas virem isso, elas também vão rir comigo, elas vão se alegrar comigo. Na minha velhice eu dei um filho ao Senhor. Volte aí as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 16. Lá no capítulo 16 você tem assim, versos 1 e 2. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. A convicção estava certa, era o Senhor que estava impedindo mesmo ela de ter filhos, porque segundo a Escritura é o Senhor que abre a madre e é o Senhor que fecha a madre. Então quando ela diz, o Senhor tem me impedido de dar à luz filhos, ela está correta. Mas o que ela faz diante dessa verdade? Ela não se contenta, ela tenta dar o seu jeito. Tome aqui a minha serva, tenha um filho com a minha serva. Mas agora, lá no capítulo 21, quando ela vê que Deus lhe dá o filho, ela diz: Deus me deu motivo de riso. Ela reconhece que Deus agora lhe abriu a madre, transformando o seu riso de incredulidade de outrora num riso de alegria e júbilo, num riso de exultação diante de Deus. É por isso que ao olhar para o verso 7 você vê mais uma expressão de piedade e de crença. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. A nossa versão traduz amamentaria um filho. Mas se você tiver a Bíblia na versão corrigida, ou aqui ou na sua casa, você confere o que está lá.
E a tradução lá diz: pois na sua velhice darei à luz filhos. Aí você fala, mas ela só teve Isaac. Ela está com a sua mente na promessa, porque a promessa de Deus ao homem que não tinha filho e que tinha uma mulher estéril era que ele seria o pai de uma multidão. Sara sabe que virá uma multidão. Não veio dela, mas descendeu dela. Quem diria que Abraão daria à luz filhos? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ela crê no pacto, ela crê no chamado de Deus a Abraão lá no capítulo 12, de ser o pai de uma multidão, e ela reconhece a grandeza e o poder de Deus, que não está limitado às circunstâncias. Quem diria que Abraão teria um filho na velhice? Alguém pensaria numa coisa dessa? Alguém imaginaria uma coisa dessa? Deus fez o que ninguém imaginava, o que ninguém pensava. Deus fez porque Ele é poderoso. Deus é grandioso. E quando Ele quer fazer, Ele faz. É por isso que você precisa descansar nele, respondendo a Ele também de forma piedosa. Porque com a vida de Sara e com as respostas que ela dá aqui, você aprende que Deus pode transformar o seu lamento em alegria. A sua vida hoje é motivo de lamento. Deus pode transformar todo esse lamento em alegria. Mas lembre-se, não tente fazer do seu jeito. Não tente colocar o carro na frente dos bois. Não tente dizer, está aqui a minha serva, tenho filho com ela. Não tente dizer, não, eu tenho um servo aqui, um escravo, ele que vai ser o herdeiro. Aguarde. Descanse. Confie. Há uma promessa maravilhosa. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. E você sabe que isso diz respeito ao porvir. Mas às vezes nós ansiamos tanto pelo aqui e agora, que nós não nos contentamos em receber somente depois. Por isso a importância daquilo que nós cantamos essa noite, e que há muito tempo não se canta em igrejas ou na maioria das igrejas. Você percebeu o que você cantou? Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu. Mas hoje o meu milagre vai chegar. Hoje eu vim buscar a minha bênção. É por isso que eu determino, eu reivindico, eu faço do meu jeito, porque eu não me contento com um Deus que faz as coisas no seu próprio tempo, com um Deus soberano. E aí eu tento me transformar em um soberano que trata Deus como um vassalo, e digo, eu não aceito, faça do meu jeito. Esse não é o Deus da Escritura, meus irmãos. Esse é um ídolo falso, e como todo ídolo falso tem por trás Satanás. O Deus que nós cremos é soberano, faz tudo no devido tempo. Confie nele e busque alegria nele, porque se você entender isso, você vai poder se expressar como Paulo.
Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não importa a situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Paulo pode ter toda essa convicção, porque ele sabe em quem ele tem crido. Abacuque, ao se expressar lá no Antigo Testamento e dizer: ainda que a terra não floresça, não haja fruto na vide, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Não importa as circunstâncias, o que importa é saber em quem eu tenho crido. Mas por vezes nós somos tentados a achar e a pensar que a alegria está nas coisas que nós vamos conquistar somente aqui, naquilo que nós achamos que temos necessidade, e com isso nós esquecemos de buscar a verdadeira fonte de alegria. Substituímos o Deus verdadeiro por deuses falsos, que até por momentos podem nos trazer momentos de alegria, mas uma alegria que se vai. Tão logo acabe aquilo que você tanto desejava. Lembre-se que o seu Deus, o Deus de Abraão e de Sara, não está limitado às circunstâncias. Ele deu um filho a um casal idoso, cuja esposa era estéril, de forma milagrosa, o que apontava para aquele milagre que aconteceu com um casal que aparece no Novo Testamento, José e Maria, um casal que ainda não tinha tido relações, mas que a mulher foi levada a ter um filho gerado pelo Espírito Santo de forma milagrosa, que é o Deus para quem Abraão olhava de longe. Mas como assim? Bom, foi isso que Jesus disse. Ao ser interpelado pelos fariseus, Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E se vocês são filhos de Abraão, pratiquem as obras de Abraão. Segundo Jesus, aqueles fariseus eram filhos do diabo. Mas se você está aqui nessa noite, se você se dispõe a sair da sua casa para vir cultuar a Deus, é porque um dia o Espírito Santo te chamou e você faz parte da família de Deus. Você é um filho de Abraão. Pratique as obras de Abraão. Creia no Deus de Abraão, da forma como ele se apresenta aqui no início do capítulo 21. E aqui nesse capítulo nós percebemos que por mais que venhamos a falhar, Deus não nos abandona e cumpre os seus propósitos na história. Aqui você vê também que não é porque você já falhou diante de Deus que tudo se acabou. Você ainda pode responder com fé. Você pode voltar à sua caminhada. Aqui você percebe que Deus foi gracioso com um casal que agora responde de forma piedosa, numa história que demonstra que Deus faz as coisas no seu tempo, da mesma forma que Ele enviou o seu Filho no seu tempo, na plenitude do tempo. E é a seu tempo que Ele virá restaurar todas as coisas. Por vezes a nossa preocupação é dos discípulos: será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Não se ocupe com isso. Se ocupe com o seu trabalho. O seu trabalho é aquele que Jesus disse aos discípulos naquela ocasião: não vos compete conhecer tempos e épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então confie no Senhor, submeta-se a Ele, proclame a Ele, adore a Ele, coloque diante dEle os seus planos, sem nunca se esquecer
que Ele não está sujeito à sua agenda. E eu volto a perguntar: quanto tempo tem durado o seu lamento? Até quando você está disposto a esperar? Até onde vai a sua confiança? Ou quanto tempo dura a sua confiança? Abraão esperou 25 anos. Lembre-se disso sempre. Quando você achar está demorando muito, e às vezes o nosso demorando muito é um mês, uma semana, lembre-se de Abraão. 25 anos se passaram até o dia em que Deus cumpriu os seus propósitos. Você não sabe quando isso vai acontecer na sua vida. Deus sabe. Confie nele. Descanse nele.